Oi, Olá. gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso. A gente vai começar mais uma Estação Plural, que hoje, ó, tá, ó. Eu sou a Mel Gonçalves e tô junto com o Fefito e com a Ellen Olério. E quero dar as boas-vindas pro escritor, romancista, cronista, roteirista, jornalista, Marçal Aquino. Seja bem-vindo, Marçal. Obrigado. O Marçal é um cara bom com as palavras. Com a palavra escrita, ele é um craque. Seus livros já ganharam muitos prêmios importantes e sua palavra viaja muito bem do papel para o cinema. Alguns de seus livros que viraram filmes foram O Invasor, com agora ex-titã Paulo Miklos, e mais recentemente Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, com a Camila Pitanga. Como é que é para você a questão da palavra? Você é melhor com a palavra escrita, com a palavra falada? Você é daqueles que gostam de bater um papo ou você prefere ficar lá escrevendo? Eu gosto muito de escrever, né? Eu estabeleci para mim que eu ia ganhar vida escrevendo, com a palavra escrita. Que meta maravilhosa. Mas eu dependo da palavra falada, porque eu me interesso pela conversa do outro. Tudo isso Sem te essa inspira conversa também, eu não né? vou conseguir escrever. Eu necessito ler, evidentemente, mas eu digo que eu sou um excelente ouvinte de conversa alheia. Às vezes, sem que os alheios saibam. Sim. Porque eu costumo dizer que, por exemplo, diálogo. O diálogo só é natural quando você está atento ao que as pessoas falam. Não adianta você imaginar que o seu personagem fala daquela maneira. Tem de haver um ajuste. Sim. E você vai conversar com pessoas que se veem de forma mais modesta que você intelectualmente, elas costumam instrumentalizar o discurso. Sim. Eu ia conversar com o porteiro do meu prédio, como ele me via na televisão, ele achava que eu era professor. Então ele começava a falar difícil. O jeito de ouvi-lo in natura era ouvi-lo sem que ele soubesse que eu estava ouvindo. Então eu passei a ser um especialista em ouvir conversa na rua. Eu amo quando a gente está na rua, passa por alguém conversando, sempre solta aquela frase bizarra assim no meio. Maravilhoso, eu adoro. É incrível. Entrei num bar, tinha dois marmanjos conversando e tomando cerveja, e bem na hora que eu passei, um falou assim pro outro, deve ser incrível ser mulher. Pensei, qual é o contexto em que isso foi dito? Mas não interessa, essas pequenas migalhas é que eu, de alguma maneira, vão parar na minha literatura. Por exemplo, eu sou do tempo que havia telefone linha cruzada. Hoje não existe mais, a tecnologia me prejudicou. Eu também tinha. Porque eu pegava o telefone em casa, eu tinha uma vizinha no andar de cima que usava aquele telefone sem fio, eu não ligava para ninguém. Eu ficava ouvindo aquilo. Porque não adianta você imaginar como o outro fala. A gente brinca aqui no Brasil, no cinema brasileiro, até alguns anos, o trombadinha batia a carteira do sujeito na rua, o sujeito saía, peguem-no. Como peguem-no? Só se for o Pasquale, né? O roubado. Pega ele. Essa diferença de prosódia, você tem que estar atento à fala do outro, senão você não consegue. Não adianta você em casa querer criar uma fala de laboratório, se você está querendo soar naturalista. Às vezes a língua falada não necessariamente acompanha a gramática normativa. Claro. A gramática segue ali uma estrutura e a língua vai andando muito mais rápido. A língua é viva. A língua é viva. A língua é viva. A maravilha da língua, na verdade, é ela precisa ser falada pelo outro. Eu gosto da ideia de que você registre ela em livros, mas é temporário. Porque a língua ela vai mudando, a língua é um instrumento vivo. E aí conta um tempo, né? Conta um tempo, conta um lugar. Imagine você falar com as pessoas de outro lugar, você vai... E o Brasil é maravilhoso nesse ponto, né? Pelas nossas dimensões, é possível que você pegue um gaúcho lá da fronteira e ele não consiga se entender com alguém do norte. Verdade. É possível chegar a esse ponto. Acontece E muito, não eu mesma estamos não falando, entendo e não estamos falando em dialeto, como acontece na Itália, por exemplo. Não, só onde fala dialeto- mais rápido. Apenas a maneira de Eu fui falar. com meu boizinho para Natal esse final de semana, ele é do Rio de Janeiro, ele dizia, eu não entendo metade das coisas que as pessoas me falam, que eles falam muito rápido. Falam de outro jeito. É verdade. E tem a forma de falar, né? O pessoal do norte mesmo Também. tem um jeito muito Também. próprio de falar. Também. Bom, gente, hoje a conversa vai rolar solta. Muita gente não sabe, mas o Marçal começou sua carreira nas letras como jornalista e durante algum tempo foi repórter policial. Sabe aqueles que escrevem sempre as notícias mais trágicas do dia? O marido que matou a mulher que matou o marido que encontrou a mulher na cama com o vizinho e matou os dois? Era assim mesmo a sua rotina, Marçal? Eu trabalhei como repórter policial num jornal que não existe mais, o Jornal da Tarde, onde havia uma ambição literária. Então você procurava dar aos textos um tratamento além do jornalismo, para além do jornalismo, literário mesmo. Aquelas coisas que a gente aprendeu na faculdade, quem, quando, onde, como e por quê, deveriam constar na matéria, mas não necessariamente na primeira linha. O importante no jornal era se contar uma história humana. Então, quando eu fui parar no jornalismo policial, minha experiência ali foi essa. Era muito divertido porque você aprende muito sobre o outro. Você não se limita a registrar meramente o que aconteceu. Você procura dar algo mais. Para um escritor,
Isso é uma escola maravilhosa. Então, o jornalismo, ao contrário do que acontece com a maioria dos escritores, que reclamam que a atividade jornalística prejudica a literatura, no meu caso foi foi descoberta de um mundo. E tem alguma história assim que para você é inesquecível que te marcou desse período? Uma vez eu fui cobrir um suicídio onde haviam morrido 3 pessoas. Uma mulher que tinha um distúrbio qualquer, uma moça na verdade, e ela morava na Avenida São Luís e ela pulou do prédio. Só que ela caiu em cima de um office boy que ia passando. Ela matou o cara na hora. Ela morreu em seguida no hospital e o pai dela teve um infarto quando viu ela fazer isso. Então, era um suicídio que provocou 3 mortes. Então, o jornalismo, na verdade, em qualquer circunstância, ele está buscando o inusitado. Se você pensar, o que interessa, na verdade, é o que tem de... O que é notícia? Sabe, o cachorro mordeu o homem não é notícia. O homem mordeu o cachorro é notícia. Marçal, você falou sobre trazer a humanidade para a notícia. Você acha que existe, dos tempos que você começou para cá, uma mudança nessa narrativa? Você acha que o jornalismo pode ter ficado desumano ou não? Desumano ele não ficou, ele ficou menos interessado no humano. Hoje ele se limita, ele fica numa superfície hoje. Ele não aprofunda, até porque ninguém tem tempo para ler. As pessoas estão cada vez mais telegráficas. Então, por exemplo, pensar que a gente fazia uma matéria de página inteira para contar determinada coisa, ninguém tem tempo para ler. O que eu sinto falta é o aprofundamento. Porque às vezes a notícia por si só, o que aconteceu, onde, como, quando e porquê, não é suficiente. Há toda uma contextualização que seria importante a gente ter. Mas isso, eu estou falando do passado, eu acho que é irreversível esse processo. Você vai ter uma visão bem particular do nosso próximo assunto. Nós vamos falar de polícia, do papel da polícia na sociedade e do medo que essa mesma polícia, de uma maneira geral, desperta nas pessoas. Essa força que deveria nos fazer sentir seguros e protegidos pode provocar a reação contrária. Mas antes de começar a discussão, vamos ouvir o que o Bruno Langiani, do Instituto Sou da Paz, tem a dizer. Vamos lá, roda a VT. Hoje, na situação que a gente se encontra, não dá pra gente dizer que existe um problema só na polícia. Existe um problema também na sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? A sociedade ela também precisa se envolver em tentar entender como é que são as condições de trabalho desse policial. Pesquisas que tem que olham um pouco para nível de estresse dos policiais, muitas vezes até medicalização e uso de drogas por parte de policiais por conta de não ter outras ferramentas para lidar com o estresse, mostram dados bastante preocupantes sobre como está a saúde desse policial na rua. O que a gente vê sobre as estratégias mais efetivas de policiamento, elas sempre têm uma participação muito grande da sociedade. Então, o que a gente chama de polícia comunitária, que muitas vezes os policiais às vezes têm até um preconceito com relação a esse termo, ela é uma estratégia policial bastante efetiva. Você tem policiais que atuam numa mesma localidade, que acabam conhecendo, criando vínculos e laços com a população, e a partir disso permite com que você tenha mais confiança, e essa confiança se traduza em informação para a polícia. Toda essa questão de prestação de contas da polícia para a sociedade, que em muitas sociedades é algo dado, é algo que já acontece há muito tempo, no Brasil, infelizmente, tem uma resistência muito grande por alguns setores da polícia que acham que segurança pública e polícia é um assunto que tem que ser tocado por policiais e que a sociedade não tem que pedir satisfações com relação a isso, o que é um equívoco que provoca um distanciamento da sociedade que, no fim, é ruim para a própria polícia. Marçal, quero saber de você, qual você acha que é o papel da polícia com relação à população? O papel, deveria ser aquele papel primordial, né? De garantir a ordem e zelar pela proteção da sociedade. Quando a polícia é usada para fazer valer a vontade do Estado, existe algo errado aí, né? É um primeiro momento de uma distorção do papel da polícia, que teria, evidentemente, que ser revisto totalmente. Então, eu acho que a sociedade avança quando ela se permite discutir com transparência. Só que polícia, segurança pública, ainda é um tabu. Você ameaça discutir isso, as pessoas não aceitam sequer questionar isso aí. Existe um medo e também existe uma proteção, né? Porque os dados comprovam que as pessoas morrem muito na mão dos policiais. O Brasil mata mais do que países que estão em guerra. Sim. Hoje. Exatamente. E a gente, enfim, tem um filme muito interessante, eu estava revendo esses dias, Zumbi Somos Nós. E essa é uma questão que se levanta muito na temática do filme. A polícia, além de ser uma força militarizada, né, que é isso, eles são preparados para a guerra, de fato. Sim. E não necessariamente todos eles estão inseridos num contexto extremo
desse, né? Muitos estão. E a gente tem muitas mortes de policiais também. Mas a questão é que, fundamentalmente, a polícia remonta a um cenário inicial, né? De capitania do mato, Ainda assim. Então, se a pessoa atende determinado padrão fenotípico, ela é suspeita. Claro. E ela vai ser abordada como numa guerra. Ela é o inimigo. Então, é fácil entender por que a polícia está presente em alguns bairros e provoca uma paz no bairro que ela está presente. Em algum outro bairro da cidade, quando a polícia está presente, é um caos ao redor. Independente da localização as pessoas do meio grupo ficam que você está inserido, né? Exatamente. As pessoas ficam completamente alarmadas quando passa o carro da A polícia. gente não pode esquecer que a gente vive num país muito conservador e cada policial tem seu próprio código moral. Também é isso. E os códigos morais policiais nem sempre são progressistas. Não, em geral ele foi treinado para ter um código fechado. Ele não pode ser tão liberal. Um sujeito muito liberal, ele tem vida curta na polícia. Ele vai ser despachado para fazer serviço administrativo. Na rua, é encarado como combate. A única coisa importante é assim, dadas as mudanças. Antigamente só pobre era preso e apanhava da polícia. Hoje policial mata qualquer um. Então isso nos irmana. E isso coloca a discussão como uma coisa urgente, como uma coisa que precisa ser debatida. E isso que no nosso VT a gente ouviu também sobre as condições de trabalho, e eu acho que isso tem a ver com, antes de estar na rua, com o treinamento desse policial. E é isso, né? Uma vida extrema, estressante, totalmente. Depressiva, porque o tanto de morte que essa pessoa, esse ser humano vai provocar ou acompanhar... Em alguns bairros, a caça a policiais, né? É um estresse para a família, inclusive. No Rio de Janeiro, Mas é uma isso. cabeça de um policial vale 10 mil reais. Eu entendo o outro lado. Eu entendo que um policial, por exemplo, seria impensável para vocês que fazem um programa de televisão, todos os dias, antes de entrar aqui, passar por uma atenção extrema. Antes de entrar. Seria uma loucura. Vocês iam ter um desgaste e ia refletir na qualidade do programa. Um policial passa por isso. Cada vez que ele vai exercer a atividade dele, ele vai te abordar, você pode sacar uma arma e dar um tiro nele. E é uma Então, atenção tá sob mira são de uma questões, arma. então, a serem consideradas No meio da também. noite, uma pessoa vê um farol ou vê a sirene e fura um sinal, eu entendo isso também. É indicativo de que algo não vai bem. É um medo das duas partes, né? É um medo que não deveria existir das duas partes. É preciso discutir isso aí, Sim. é preciso encontrar um outro termo, um outro ponto onde isso possa se dar. No momento é isso. Eu já vi abordagem de polícia, já fui abordado por policiais de uma forma extremamente violenta. Ele é treinado. Sabe? E aquela coisa, você é conhecido, beleza, mas se você não é conhecido, como é que fica? E para cada A quatro ideia pessoas... de que qualquer cidadão está cometendo um ilícito é que me preocupa. Se você está andando de madrugada na rua, qual o problema? Sim. Significa gente bem não anda pode. de Tem madrugada? direito de ir e vir. Então, Pra existem os códigos, né? Para cada 4 pessoas mortas pela polícia, um policial é morto. Né? Então, a gente tem um volume muito grande da corporação também sendo morta. É uma via de duas mãos. É uma via de duas mãos. E 4 vezes mais cidadãs e cidadãos, né? Principalmente cidadãos. E existe um respaldo, porque o Estado dá um respaldo para esses policiais, dizendo que a ação deles foi legítima, independente da pessoa ser ou não uma criminosa. Eu fico pensando assim, será que a solução está em criar uma polícia comunitária, mesmo aproximar a polícia da população, de fato, para a gente perder esse medo? Talvez Será necessário que um a solução é trabalho. desmilitarizar? Não sei se desmilitarizar num país onde está todo mundo muito armado. Sabe, vai ser desigual daí, porque já é desigual. Hoje, por exemplo, a quadrilha de assaltantes de bancos tem um armamento que a polícia nem sonha, só vê em filme com Bruce Willis, sabe? Não tem essa história. Então, eu acho que é necessário discutir, mas de uma forma transparente. Sim. O Estado tem que rever o seu papel também. O Estado tem que repensar. Que a polícia, como você disse, ela observa códigos muito antigos. As relações entre as pessoas mudaram, as pessoas mudaram. O fato de fulano estar vestido assim ou assado não é nada. Eu já fui abordado porque eu estava com uma jaqueta de couro e de óculos escuros num dia nublado. O policial me disse, por que você está de óculos escuros? E a minha vontade foi responder para ele, por que eu não poderia estar? Porque eu ia tomar um tapa na cara. Então eu disse, não, eu sou fotofóbico. Então são coisas que você começa a olhar e são dentro da simplicidade. No entanto, se você está numa situação, tem alguém suspeito perto da sua casa, que felicidade ver uma viatura da polícia entrando na rua. Que deveria ser o papel de garantir a ordem. Agora, aquele pode ser um cidadão de bem também, e ele é abordado de uma forma violenta. Então, algo está errado nessas relações. O poder de polícia deveria ser revisto, deveria ser repensado. A gente tem, inclusive, é uma frase muito dita, eu comentei do Zumbi Somos Nós, né? Isso virou uma canção, que é a frase, quem
policia a polícia, né? Porque às vezes é isso, a gente tem cidadãos que se tornam policiais porque querem prestar um serviço para a sua comunidade, porque querem ajudar, e a gente tem justiceiros que, ao invés de levar a pessoa dentro do procedimento legal, que é o sujeito precisa ser detido, ele é levado a julgamento, é isso, a gente tem um julgamento nas ruas também. Então, pesar esses dois lados, porque é isso, né? Nem toda a corporação está perdida. A gente tem muita corrupção, como a gente tem... Não pode generalizar. Não podemos, jamais. O erro é a generalização, é perigosa. Não podemos jamais. Tem uma coisa jamais. também, né? A gente costuma generalizar, especialmente em tempos de protesto, porque a gente, de fato, vê ações muito violentas por parte da polícia, mas a gente não para pensar que essas ações são comandadas por alguém acima da polícia, que não está na rua junto com eles. Não. Então, eu sei que cada indivíduo é um indivíduo e um executor de si mesmo, de suas vontades, mas, enquanto profissionais, eles estão submetidos à vontade de um governo ou de outrem. Se a policial está na rua e dependendo do tipo de procedimento, da abordagem que a pessoa, que a profissional executa na rua não está de acordo com as ordens superiores, essa pessoa vai sofrer retaliações. Então, porque você está sendo gentil, deve ser algo brutal para uma pessoa que tem ordem para chegar apavorando, dando tapa na cara. Deve ser brutal também você lidar com essa tensão entre a gente estava falando da ética, né, dentro do exercício da sua função e o cumprimento de uma ordem de um superior, né? Tudo isso precisa ser estudado para que todo mundo fique feliz. Então, coloca aí mais um recorde na sua conta. O país que mais mata transexuais no mundo também é o país que mais mata pessoas de todas as sexualidades e gêneros, principalmente se forem homens, jovens e negros. Difícil, né? Mas a gente aqui é da paz e do amor. E a gente tá na luta também. Não vai embora não, Estação Plural volta daqui a pouco. Estamos de volta com Estação Plural, aqui fazendo um close, pra variar um pouco só. Perdeu nossos programas? Quer ver o nosso arquivo? Vai aqui no nosso site, ó, Estação Plural, vai lá conferir tudo. E o programa de hoje já vai estar na internet também. Você também pode ver a gente pela Rádio Nacional e pela Rádio MEC. Você só não acha a gente se não mandar sinal de fumaça. Hoje a gente está recebendo o Marçal Aquino. Eu e minhas companheiras Ellen Oléria e Mel Gonçalves estamos aqui para discutir um assunto bem polêmico agora. Aqui no Brasil, a gente vive dizendo que policiais são corruptos, né? Que a polícia é facilmente comprada, ou que a gente é um povo que vive de dar jeitinho nas coisas. Você sabe que é só no Brasil não, né? Não é só aqui no Brasil que a gente é desonesto. E quem prova isso é um documentário chamado Dishonesty, Desonestidade, a verdade sobre a mentira. Vamos ver um trechinho? Roda a VT. How many people here have lied at least once since the beginning of 2014? How many people here think of yourself as honest, wonderful people? The same group. How can it be that at the same time we think of ourselves as honest and then we recognize that we're dishonest? In order to study dishonesty, we need to measure the extent to which people are dishonest. We've ran these experiments on almost 40,000 people. Dishonesty is contagious. Once you lie, you're more likely to lie again. And the bigger the brain, the larger the capacity to lie. Gente, olha só, que onda. a maioria das decisões que a gente toma, a gente espera que sejam racionais e justas, né? No mundo ideal, no mundo utópico, mas elas não são, não. Porque às vezes a gente é movido por espírito de vingança, por ansiedade e por várias outras motivações nem sempre tão nobres. Eu queria saber de você, Marçal Aquino, a desonestidade é contagiosa? Eu não sei se a desonestidade é contagiosa. Eu acho que o poder corrompe. É um pouco diferente. Eu acho que a difusão de... Assim, eu nunca generalizo nada. Eu acho que dizer isto é assim ou é assado não serve para todos. Evidentemente, existem pessoas muito honestas, existem pessoas incorrompíveis. Agora, eu nunca vi nada parecido com o poder. O poder corrompe. É que o que é mais engraçado nesse documentário é que ele propõe uns experimentos muito simples. Por exemplo, ele vai te dar uma prova e por cada resposta certa que você tiver nessa prova, você vai ganhar $10. Depois ele submete um grupo de pessoas à mesma prova, só que elas podem consultar a resposta. O nível de acertos
sobe exponencialmente, porque elas podem ganhar o dinheiro de maneira mais fácil, dando aquela consultada. Isso já é uma maneira de ser desonesto. Marcelo estava falando sobre poder e aí eu estava pensando em pequenas cenas do cotidiano, que aí o poder ganha uma outra dimensão mesmo, né? Se a gente vai mexer a fundo, é aquela pessoa que não necessariamente ela é a mais poderosa do lugar, mas naquela circunstância ela tem o poder de decidir algo sobre a sua vida. Aí se ela vai com a sua cara, ela faz o que deve fazer. Se ela não vai, ela segura a onda e não faz. Quanto menor o poder, mais suscetível de corrupção ele é. É muito verdade. Quanto menor o poder, mais apegado a ele as pessoas são. O que é essa coisa que nós brincamos aqui em São Paulo, onde o pedinte entra no metrô dizendo eu podia estar roubando, estuprando e matando e estou aqui pedindo? É. O que é isso aí? Entendeu? Se não pessoa... uma ameaça velada. É uma ameaça velada. Então, a rigor, as pessoas usam o poder, que eu disse poder, mas eu digo de uma maneira muito sim, ampla. sim. No sentido, então, é altamente corrompido. E o conceito de ética, eu acho que essa coisa, né? A gente está numa sociedade super dinâmica e talvez a gente precise o tempo todo revisar o que isso significa, né? E revisar os conceitos de mentira, você não acha? Porque a gente faz pequenas mentirinhas achando que a gente não está sendo mais desonesto por causa disso. Depende, a questão, eu acho que a gente vai sempre esbarrar nessa questão da ética. Qual o meu limite dentro de uma relação social, né? Até onde eu posso ir? Porque eu acho que é isso mesmo. O lance da omissão, às vezes, tem um peso tão grande quanto o da mentira, né? Como é que a gente padroniza isso para que essas pequenas desonestidades sejam sanadas, assim? É que eu acho que as pessoas se preocupam mais com moral do que com ética. Sendo que a moral é fluida. A moral ela é passível de mudança ao longo dos tempos, ela varia. A ética não. A ética é uma coisa só. Ética, ou você tem princípios éticos ou você não tem. Quem mente mais, homens ou mulheres? Acho que ambos mentem por igual. Eu não separaria, não. Porque muita gente tende a achar que mulheres, por serem mais sensíveis, mentem menos que os homens. Mas mulheres são mais sensíveis? Não entendi. Não, também não concordo com isso. Também não concordo com essa padronização, amor. Mas é que tem gente que, a partir do princípio, como mulheres têm mais contato com o sentimento, estão sempre falando mais, elas mentem menos. Mas isso é uma ilusão. Que homens mentem melhor. Talvez. Mas não sei, deve ter muita mulher que mente bem também. Eu acho que os homens têm a cobertura de um sistema que é patriarcal. Aí eles têm, né, a estrutura toda está para os homens. Eles é mais fácil. Segundo o estudo do documentário, homens e mulheres mentem na mesma proporção. Então eu estava certo. Você tá? Eu não tinha visto o documentário. É que eu conheci um cara que mentia tanto que de vez em quando ele contava a verdade, até para enganar a gente. Mas você sabe que isso é engraçado você ter falado, porque o documentário mostra também que o nosso corpo se adapta à mentira. Quanto mais a gente mente, mais a gente está acostumado a mentir, menos a gente se choca. A nossa moral fica fluida, de fato. Nosso sistema ético também vira uma coisa fininha, ali tem uma linha super tênue. Então, a gente para de mostrar no corpo reações orgânicas à mentira. Porque tem gente que diz que a gente treme, levanta o olho, pisca de um jeito, não, tem gente que passa no polígrafo. Exatamente. A gente se acostuma organicamente a mentir. Gente, eu sou sagitariana, não me acostumo, não. Eu sou muito sincera. Eu acho que se a gente tiver uma forma, se a gente construir uma forma de compartilhar socialmente, dentro de um sistema, não sei, talvez o sistema de ensino, de falar sobre a ética não como uma normativa, não como uma lei, porque inclusive as leis elas mudam, né? A gente precisa que elas mudem, inclusive. Mas se a gente passar a falar mais sobre ética, talvez a gente consiga construir, não só nas gerações mais novinhas, mas entre a gente mesmo, o que isso significa no cotidiano, que é a gente se conectar um pouco mais com o que a gente considera correto. Né? E às vezes se colocar no lugar da outra pessoa, a pessoa que está do outro lado da força, né? Que, poxa, se fosse comigo isso, acho que eu não ia gostar. Então, poxa, se não é bom para Repare como as crianças mentem menos, como a criança tem a tendência a dizer a verdade, por mais escandalosa que seja. E à medida que ela começa a interagir socialmente, ela percebe que a mentira é um excelente combustível social. Sim. Claro e tem mentiras que rendem histórias folclóricas, na verdade. Assim, a gente vive num mundo que as mentiras viram pequenas verdades. Nesse tempo de internet, então, que filhos de políticos viram donos de conglomerados ou qualquer coisa, e às vezes nem são, mas para algumas pessoas são verdades absolutas, me lembra um pouco mentiras mais ingênuas, como no tempo do Orson Welles, que pegou lá o rádio e disse: os ETs estão invadindo a Terra, e todo mundo ficou louco.
no começo do século passado. As pessoas não se chocam mais com grandes mentiras. Elas reproduzem a mentira sem checar a veracidade dela. Marçal, a ficção é uma grande mentira? É uma grande mentira, ela deverá ser. Porque ela não é a vida. A literatura não é a vida. A literatura, eventualmente, ela é mais forte até que a vida, mas ela não é a vida. A vida, tecnicamente falando, ela estaria no jornalismo. O jornalismo deveria, por escrito, espelhar a vida, não a literatura. Fala pra gente um pouquinho, você disse que talvez ela seja mais forte que a vida. Existem os livros que você lê e os personagens não existem e você passa a tratá-los como se eles existissem. Romeu e Julieta, por exemplo, tem gente que acredita que eles existiram. Traz para o Dia dos Namorados, traz de referência para tudo, né? Para tudo, serve de elemento para tudo. Eu acredito que existe uma coisa chamada verdade literária. Você lê um livro, ele é tão bem escrito que aquilo ganha foro de verdade para você. E para os leitores que gostaram daquele livro. É a verdade daquele livro. Agora, não significa que seja a verdade da vida real. A verdade da vida real é diferente. Um sentido ficcional ou toda mentira é ficcional? Não, nem toda mentira é ficcional. Existe um campo da ficção que para mim é verdade. Então eu quero trazer você para isso. Se eu for bem sucedido, ao ler meu livro, você suspeitará, vem cá, mas isso é autobiográfico. E pronto, eu venci. Porque aquilo tudo é mentira. E a ficção acaba construindo também, potencializando esse real, né? Outros reais. E a maneira de você chamar a atenção para a representação, para o mundo, é a representação do mundo. É um pouco isso. Então vamos ver como o mundo está representado aqui no mundo real? A gente foi para a rua para saber se as pessoas são passíveis de pequenos atos de corrupção ou não. Roda, VT. O assunto agora é corrupção. O Estação Plural trouxe propina para as ruas. Será que cada um tem o seu preço? É mesmo pra pegar? É pra pegar. Nossa, gente, esse Brasil tá tudo errado. Você já colou em alguma prova da escola? Na faculdade já. Você já comprou algum DVD pirata? Olha, não mente. Eu já comprei vários DVDs piratas e eu ainda compro. Você acha válido mentir quando considera a causa nobre? Eu nunca menti, eu já omiti. Importante corrigir isso, que sim, é um crime, né, gente? É um crime muito pequeno, mas é um crime. E como a gente é cidadão, a gente tem que andar na linha, né? Tudo bem omitir algumas coisas. Por exemplo, sonegar imposto. Pode? É errado, mas é certo porque você está ajudando quem precisa. Tipo, eu na escola passando cola pro meu amigo que precisava passar de ano. Como eu sabia que ele não ia aprender, eu passava cola. Você tem que ver quantas pessoas você vai atingir com o que você está fazendo. No caso, eu só ia me atingir. Existem níveis de corrupção também, né? Tem pequenas coisas que você faz que estão erradas, tem que ser corrigidas, mas que a gente vai fazendo para aprender, principalmente na infância, que são bem diferentes de se roubar dinheiro público. Yara, você aceita uma propina? Nossa, eu tô aceitando. Então pega uma. Você já recebeu dinheiro a mais do troco e não devolveu? Já. Quantas vezes isso aconteceu? Foi uma vez que eu fui comprar um pastel. Você já deu um presente esperando algo em troca pra alguém? Já, nossa. Você acha que o jeitinho brasileiro é o que torna o brasileiro tão cativante ou é só um nome bonitinho pra corrupção? Só um nome bonitinho pra corrupção. É aquela vez que tem que fazer o bem sem ver a quem, né? Mas acaba que a gente sempre faz o bem querendo o bem pra si mesmo. Você começa com esses pequenos delitos e eles sai impune deles. Você vai aumentando gradativamente. E vai perdendo o nível, Sim, né? É. Não leva a sua propina. Ai, obrigada. A sua propina. R$2. Toma a sua propina. Tá Nossa, aqui mas sua esse propina. dinheiro nem existe mais. Então não peguei propina. Eu tô de cara que as pessoas assumiram muito as melhores respostas, né? De corrupção. Tinha um menino só durante essas entrevistas que a gente fez na rua que falou que não fazia nada de errado, que era aquele loirinho. Ele falou que não fazia nada. Você sabe que tem algumas questões que entram também, eu acho que num plano de desobediência civil. E aí talvez seja interessante relativizar nesse sentido, porque se você é contra uma determinada ordem vigente, ideologicamente contra, eu sou contra isso, eu acho que isso está errado, não necessariamente você está sendo desonesto, você está revisando um princípio.
social. E aí, talvez, eu não sei, enquanto eu não resistir a essa ordem, ela vai permanecer ativa. Vamos discutir um dos casos do VT? Eu fiquei muito pensando, e todo adolescente se identifica, que é o caso da cola. A menina ajudava o colega a colar, porque sabia que ele não ia passar de ano. Ela achou que estava fazendo um bem pra ele. Mas será que ela estava fazendo um bem pra ele, fazendo ele ir pra uma série adiante, se ele não aprendeu o que tinha na série anterior? Eu conversei com ela. Será que ela não estava se nivelando por baixo e prejudicando ele no futuro? O que você acha? Não existe mentira nobre. A boa mentirinha? Não existe boa mentira. É mentira. A mentira é mentira. Eu acho também. Então, a verdade é verdade. E você se posiciona diante dela. Mesmo na contestação ao establishment, eu estou meio sozinho, né? Existe uma ordem vigente e eu a contesto através da desobediência. Isso vai nos remeter ao Alden, lá atrás, os americanos que falavam disso. E quando você viaja para fora do país, você percebe de uma forma muito clara. Por isso que o jeitinho brasileiro fica mais evidente. Tem crime grande, crime pequeno? Não. Crime Porque você viu que a menina crime. do DVD pirata falou, não, mas isso é um crime pequeno. O problema é que ao comprar um DVD pirata, ela vai mover uma rede que é muito maior do que simplesmente o ato de pagar menos pelo DVD pirata. Mas várias coisas movem essa mesma rede. Por exemplo, a própria não descriminalização dos entorpecentes, das drogas, ela move essa mesma rede. Você fala assim, não, eu fumo maconha em particular, não tenho nada a ver com o tráfico. Como assim? Se é ilegal, se é ilegal, claro é ilegal. É como chegar na Holanda, você vai aos coffee shop para fumar, na Holanda é proibido plantar. Sim. Então eles compram de alguns lugares, esses lugares também não é legal. Sim. Então nós estamos lidando com dois sistemas, o sistema legal e o sistema que não legal, ou ilegal, se você quiser. Enquanto a gente, por exemplo, não falar de descriminalização ou de como eu posso acessar, você não pode. Não se pode. Porque aí você está investindo nessa mesma rede. O Marçal falou da Holanda e eu lembro que no documentário ele fez várias pesquisas em vários países para medir a desonestidade no mundo. E a gente tende a achar que o Brasil é um país muito mais corrupto, mas o nível de desonestidade detectado em todos os países pesquisados era exatamente o mesmo. Porque é humano, não tem a ver com o sistema. Estado. É humano. Eu vou dar um exemplo. Eu estava na sala da American Airlines. Outro dia pedi um whisky. Quando eu pedi o segundo whisky, a garçonete me disse, é o último, hein? Porque senão o senhor vai me causar problemas. Eu, ok, tomei o segundo whisky. Quando eu fui buscar o terceiro, eu levei uma nota de $10 enrolado no dedo e pus a mão no balcão. Ela olhou e disse, nossa, mas eu tenho certeza que o senhor não vai me criar problemas. Me deixou $10. Então, na verdade, é muito fácil isso. Você não acha que eu estava corrompendo ela, eu estava sendo corrupto também. Eu tenho essa consciência. Mas você está testando um limite. E tem lugares onde você não vai conseguir modificar o que está posto. Esse é o lugar ideal para nós. Porque o dia em que todo mundo puder olhar no olho do outro e não ficar com mentirinhas confortáveis ou piedosas, não existe. É preciso dizer a verdade, por mais dura que ela seja. Eu tenho que dizer uma verdade bem dura para você, Marçal. Tá na hora de você ser testado. Ixi, agora esse é o momento. Eita, Lelê. A gente tem um quadro aqui no programa que é o Aurélia, a dicionária. E é um quadro de pajubá. Você já ouviu falar nessa palavra? Pajubá é o linguajar LGBT, que começou com as travestis nas ruas. O que é que nos anos significa? 70. E pajubá é uma mistura de iorubá e língua portuguesa. E era um linguajar de rua que era pra enganar as pessoas. Tem muitas gírias também. Quando a gente quer falar uma coisa que não quer que as pessoas ao redor entendam. As minhas irmãs falavam ao contrário. Pois é, língua do P. Então, falavam pajubá é meio nossa língua do P. A gente vai te dar uma palavra, vai te dar 3 opções, esse intervalo pra pensar. E aí, logo depois, a gente dá a resposta. Ok, eu tenho meu celular aqui, qualquer coisa. Não, na Google. E você, de casa, não faça que nem o Marçal. Não pense da Google, mas tuita pra gente sua opção na hashtag Estação Plural. A palavra de hoje é... Pan. Pan significa passiva até a morte. Tem gente que tem um problema com isso. B. Um pênis, ó. Uma malona. Um pênis avantajado. Ou C. Aquele dia que você tá, ó. Maravilhosa. Pan. Tá balando a mantisqueira. Pensa aí. Mas pensa bem direitinho. Não corre pro Google, não. Twitta pra gente com a hashtag Estação Plural que a gente já volta com a resposta. Simbora. Pan.
Alô, você de casa, estamos de volta com o Estação Plural. Para mim e para você, sim, você que está ligado no Pajubá, ligadinha no Pajubá. Você ouviu o Pajubá de hoje? Tá chegando a hora. Você quer brincar também? Você manda pra gente a hashtag com a sua opinião. Você esqueceu a palavra? Eu vou te dizer. Presta atenção, a palavra de hoje é PAN. PAN, Marçal vai tentar adivinhar o que é. PAN é uma abreviação. Ela quer dizer o quê? Alternativa A, passiva até a morte. Alternativa B, partes avantajadas, aquela mala maravilhosa. Alternativa C, para abalar a mantiqueira, aquela pessoa que chega arrasando na night, para abalar a mantiqueira. Pam! Marçal, o que você acha? Letra A. Vamos Eita, que ele foi numa segurança. Ele foi acertado, assim, né? Olha, eu fiquei na dúvida. Que Olha você eu acha, sou boa desse Fefita? Pajubá, hein? Você tá na dúvida? Eu tô. O que você acha que é? Agora eu vou com ele, que ele foi tão seguro que eu vou ter acertado, que... Mas eu sempre engano todo mundo sendo seguro. Eu nunca, não me siga, eu tô perdido. Ele tem verdade cênica. Todo mundo acredita, né? Gente, Assim é eu bom. sei a resposta, porque eu já ouvi muito essa expressão. Muito! Quer que eu responda? Vai, diz pra gente. É passivo até a morte, minha gente. Aí, ó, acertou. Tá vendo? Eu não sabia. Aqui a gente brinca que quando a pessoa acerta o Pajubá, ela ganha um troféu Irene Ravache. Ótimo. Adoro ganhar coisas. Você acabou de levar o troféu. Ótimo, ótimo. É um troféu quase o que eu imaginário. tenho que ser honesto, nós estamos aqui discutindo ética, etc., é que quando você explicitou as coisas, eu percebi na hora qual era a resposta certa. Olha, eu entreguei. É o famoso... Você sabe que horas que eu sei que horas que foi? Foi a hora das opções que você falou, que eu tava conversando com a diretora ali, sobre as opções, ele já... Ele é rápido. Isso aí. Eu gostei disso. Olha, gente, Eu fui nada repórter a vida inteira, então eu tenho Já obrigação de pescou, prestar né, atenção, Marçal? né? A gente, eu já ouvi muito. E você sabe que PAN, às vezes, é dito como um demérito, né? Porque tem essa coisa entre os gays, quer dizer, pô, fulano é ativo, então ele é mais viril. Fulano é passivo, ele é mais menininha. É, inclusive, a Ele é curiosidade afeminado. universal Então, entre quando as quer pessoas. falar que é uma bichinha, assim, de um jeito pejorativo, é tipo, é uma PAN. Olha Passiva até a só. morte, só gosta de... É bizarro. Olha só, nada contra as passivas, viu? Mas nem ativa, Inclusive, nem bem-vindas. passiva. Participativas! Participativa. Vamos lá. Seguindo com a Estação Plural, a gente vai sair do Pajubá e continuar no universo das palavras. Sim, porque o nosso assunto agora é a representatividade LGBT na literatura brasileira. Você já ouviu a história daquele presidente do Brasil que foi eleito e para posse apresentou-se como presidenta? Pois sim, esse é o tema do livro Charlotte Tábua Rasa. O Estação Plural conversou com o autor Leonardo Valente. Roda, VT. Que tipo de situação eu imagino que aconteceria na vida real com uma presidente transexual chegando ao poder no Brasil? Eu acredito que seja mais ou menos a mesma reação que eu coloquei no livro. A Charlotte, ela enfrenta o impeachment logo nos primeiros dias. Ela perde o apoio do parlamento, ela perde o apoio do próprio partido, fica completamente isolada. Passa por humilhações enormes na posse. E acredito que não seria muito diferente, infelizmente, não só no Brasil atual, mas em qualquer parte do mundo. As sociedades não estão preparadas para o empoderamento das pessoas transexuais, o que é muito ruim. A ideia é mostrar que essa situação ela é possível, sim, por que não? Essa expectativa de sentido que se faz em relação a uma personagem só por ela ser trans é que também é uma coisa que precisa ser quebrada. Eu poderia ter feito um livro com uma outra temática e colocado uma trans no lugar de uma camponesa ou no lugar de uma executiva de empresa. Ela foi uma presidente, ela pode ser o que for. As pessoas trans podem ser o que elas quiserem na vida. Existem muito poucas obras conhecidas que representam a questão LGBT na literatura nacional e mundial. O Brasil produz uma obra nessa área interessante. Outros países como a Suécia, a Dinamarca e os Estados Unidos, inclusive, também produzem uma literatura interessante nessa área, só que ela ainda é muito pouco aceita no mercado principal, no mainstream da literatura, o que é uma questão que eu acredito que seja um preconceito e que precisa ser mudado. A literatura sobre a questão LGBT e especificamente sobre a questão trans, ela é muito colocada do ponto de vista comercial como voltada para esse público. A ideia é justamente levar a literatura ao grande público, sobre qualquer temática. E é isso que está faltando, é a massificação dessa temática.
É isso aí, Valente. A produção cultural de cada época carrega o seu tempo, carrega o seu lugar, né? E o Estação Plural traz a representatividade LGBT para a TV no mundo da comunicação. A literatura também tem suas dimensões representativas para o setor. Outro dia nós falamos aqui, né, de uma subversão aos contos de fadas que foram reescritos, apresentando personagens LGBTs. Qual a importância da gente ter uma pluralidade nas representações dentro da literatura, dentro da ficção? A literatura ela não deve ter nenhum tema que seja tratado como tema tabu. Da mesma maneira, eu não acredito em livro com mensagem. Eu acho que livro com mensagem é livro espírita. Eu acho que a gente deve tratar a literatura e ela deve tratar de todo. Então, todos os temas são legítimos. Logo, essa representatividade deveria também estar presente. Mas você não acha que tende, às vezes, por exemplo, a gente tem uma literatura completamente hétero, cis-normativa. E às vezes, se a gente tivesse uma representação de outros lados, talvez ela fosse mais democrática, não? Ela ajudaria a compreensão do momento vivido pela sociedade, isso eu não tenho dúvida. Mas se você parar para pensar, você vai ver que há outros dados que ainda não foram tratados. Outro dia eu vi uma pesquisa sobre quem é o personagem do romance brasileiro. Ele não é negro. Então está faltando literatura sobre negro. Ou seja, está faltando a literatura que dê conta do Brasil. Então nós não conseguimos nem olhar para o nosso espectro ainda. Então, assim, existe uma necessidade de que os temas todos sejam tratados. Mas ainda, gente, ainda estamos engatinhando. Você falou que você não acredita em livro com mensagem, mas eu acredito em literatura de espelhamento. Assim. Eu lembro da primeira vez que eu li 2 livros específicos de temática LGBT. E um deles é muito mal escrito, tadinho, ele é muito ruim. Mas eu lembro que eu recebi um arquivo de Word que todo gay jovem passa por esse livro e lê, que chama O Terceiro Travesseiro. Que é basicamente 2 jovens no colégio que se apaixonam e vivem umas coisas intensas. E tem final triste e tudo mais. Eu lembro que eu chorava no final do livro e tal. Mas era um livro que para mim foi de suma importância quando eu tinha 14 a 15 anos, porque era a primeira vez que eu estava me vendo enquanto jovem no colégio, representado na literatura. E, de certa maneira, tinha uma mensagem ali dentro, que era, tá tudo bem, você é normal, você tem direito ao amor, ainda que esse amor acabe em tragédia, porque tem isso também, né? Muita gente acha que a gente tem que acabar em tragédia, tem que acabar com culpa e etc., inclusive no cinema. Um outro livro que mudou muito a minha vida foi o Retrato de Dorian Gray, que já tratava muito de questões LGBT de maneira muito complexa, mas de maneira muito sutil. Esse é um gênio, também. você está falando de um gênio. Sim. Oscar Wilde, se ele tivesse escrito um livro de receita, seria um livro genial. Sim. Percebe? O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu digo que não acredito num livro que parta do princípio que ele tem que carregar uma mensagem. Livro tem uma série de funções muito anteriores à questão da mensagem. O livro tem a questão do entretenimento, tem a questão de abrir uma janela para um mundo diferente do seu, tirar você da sua zona de conforto. A expansão da consciência, entendeu? né? Eu não sirvo, evidentemente, eu não sirvo como exemplo para nada, mas tem uma coisa engraçada, eu sou tido como um escritor viril, escritor de macho. Você não tem muitos personagens LGBT. Você está errado, porque está cheio de gays na minha literatura. Pegue Cabeça Prêmio. Ah, Cabeça Prêmio eu vi no cinema, não li. Pegue os livros, então, é o seguinte, por que eu trato isso? Não porque eu estou pregando mensagem, porque se eu olho para um espectro de uma sociedade e eu estou tentando traduzi-la, representá-la de alguma forma, eu tenho que ser honesto e reconhecer a existência deles. Não adianta eu fechar num mundo, digamos assim, homofóbico, por exemplo, seria uma burrice. Seria uma burrice, seria a não compreensão do mundo, e a compreensão do mundo me interessa como escritor. Só que é o seguinte, eu não tenho bandeira nenhuma ali, eu estou contando uma história, e ela é uma história tão legítima quanto as outras. Ainda tem gente que pega livro e vai torcer o nariz se suspeitar que o tema ali, por exemplo, seja qualquer coisa relacionada Eu acho que, como a gente está falando de espelhamento, Fefito comentou dessa literatura de espelhamento, talvez essa identificação seja interessante para a formação de pares também, dentro do segmento. Porque aí porque a gente está falando de uma sociedade de consumo, a gente está inserido num mercado, existe uma demanda para a produção, né? Então, a editora ela vai receber determinada obra para publicação se houver consumo desse tipo de produto. Então, pensando que isso é um produto dentro de um sistema capitalista, eu acho que a gente ter ainda essa inscrição de LGBT é legal para a formação de público e para a expansão do mercado. Aí depois eu acho que a gente pensa em outras coisas. Nós estamos muito atrasados ainda. Como eu disse, não tem nem os negros estão sendo... Um país não branco, o Brasil é um país não branco. As mulheres, sabe? as pessoas negras. É isso, né? Eu acho que a gente vive ainda essa herança de país misógino,
machista, racista, racista. especista, e, enfim, todas as mulheres dentro da literatura que eu li, ou eram aquele bibelozinho, né, para o cara carregar no bolso e mostrar para os amigos, a super sensível, que ela desmaia com um sopro de amor que ela recebe da porta quando o homem vai saindo. E eu adoro isso. Desmaiar com sopro de amor, isso é lindo. Gente, eu amo o do livro. Mas tem essa. Eu adoro os romances que eu li, mas a gente tem a ausência de personagens poderosas, femininas. A gente tem uma invisibilidade também de pessoas negras em protagonismo, né, dentro das... Eu não tinha lido nenhum livro sobre algum romance trans. O primeiro filme que eu assisti foi Love and Rose, que eu amei muito. Eu me identifiquei muito com aquela criança naquele filme. É uma criança que chega, suspira, minha gente. Depois, alguém que salvou muito a minha vida com relação a muitas coisas que eu acreditava, chamado Judith Butler. Obrigada, Judith Butler. Muito obrigada. Nossa, teórica agora, a gente está lendo agora junto, eu compartilhei já com os meninos. Vou te contar, Marçal, tem uma novidade que eu tenho experienciado no meu cotidiano de ler com a minha esposa, né? Eu nunca tinha lido com ninguém. É muito legal que a gente pega uns romances, aí a gente lê junto. Quando eu canso, ela pega e lê. E depois a gente está envolvida na história junto, né? A gente está lendo agora Toni Morrison, Paraíso. O livro é super intenso. Ele começa com uma cena fortíssima, com muito sangue. A Toni tem essas coisas, né? Mas tem muito amor também. São 9 mulheres na linha narrativa e elas vão se misturando, inclusive romanticamente. É bem bonito. E você, Marçal, tem algum personagem, algum livro de temática LGBT que tenha se marcado? O Dorian Gray é um grande livro, por exemplo, é um livro importante porque questiona você de cara. Primeiro que é bem escrito. O que eu digo sempre é o seguinte, é importante que seja boa literatura, gente. Um livro mal escrito, ele pode até servir como bandeira, mas ele vai desaparecer. Sim. O livro bem escrito, ele fica. E ele vai atravessar as épocas e com essas conotações. E ainda é muito atual, Dorian Gray. Falando de juventude hoje em dia, nesse tempo que todo mundo busca. Completamente. Eu acho que eu adoro aquela coisa cínica dele olhar a realidade. Claro, porque às vezes é importante você meter o dedo na cara. Eu acho que tem o momento certo de fazer isso. Por isso que eu digo que, do ponto de vista literário no Brasil, você está falando de uma sociedade de 200 milhões de pessoas, onde a tiragem média dos livros é 3 mil exemplares. Sim. Com quem nós estamos falando? Sim. As pessoas nem sabem ler. Então, você, para ter acesso a isso, deve primeiro saber ler, aprender a ler. A tiragem média de um livro brasileiro é 3 mil exemplares. Uau! Significa que você acredita que eu falo, existem 3 mil leitores no Brasil. É uma seita. Tem igrejas aí que têm mais fiéis do que a literatura. Com certeza. E sobreviver enquanto escritor também? Não, nem penso nisso. Impossível, tem que fazer mil outras coisas. Viver de literatura? Imagine. Não, nem de literatura, nem de cinema. Você tem que ganhar a vida e fazer isso por sonho, porque você acredita nisso. E ao fazer isso, você está fazendo algo absolutamente legítimo, autêntico, que é aquilo que você não espera nada. Eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou jogando por dinheiro. Tá? Que é muito... Aí você faz as grandes histórias. Você vai atrás daquilo que interessa falar. E o que interessa falar? Da vida. E a vida é múltipla, a vida é variada, a vida não é uma coisa... Eu acho incrível que a gente perceba a multiplicidade da vida, mas eu acho que mesmo dentro desses 3 mil exemplares, a gente fala para alguém. E eu acho que a gente precisa pensar em personagens que reflitam as nossas questões. Do mesmo jeito que a gente necessita de políticas públicas pensadas para a gente precisa de personagens que reflitam a nossa diversidade, as nossas necessidades, as nossas angústias. Isso vai acontecer quando não precisar de mercado, por exemplo. Quando você analisa fora do mercado, você vai escrever... Para o escritor, aí eu posso falar como escritor, é o seguinte, essa questão já está resolvida. Sim. Eu só vou escrever algo que não é por dinheiro. Não eu vou escrever porque eu acho que aquilo tem importância para alguém. Que você precisa. Você precisa. Há uma necessidade de escrever aquilo. Sem aquilo eu não viveria. Eu não tô. Por isso que eu não aceito encomenda para fazer livro. O nego diz, tá na moda carnaval. Isso não é comigo. Eu lembrei agora de um autor brasileiro que eu gosto muito. Acho que o nome são vários contos, Marcelino Freire. Claro. Angu de Sangue. Ossos dele recentemente. É Angu de Sangue o nome do livro, Angu não é? Angu de Sangue. Nossa, gente, pelo amor de Deus, que é maravilhoso. Isso, meu irmão. É um grande escritor, é um fomentador e criador de outros escritores, porque ele mantém oficinas. Ele mantém oficinas para, sabe? É um batalhador. Quando você falou do mercado, eu estava pensando aqui, fenômenos. Harry Potter, maior fenômeno adolescente dos últimos tempos.
tinha um personagem homossexual lá dentro, que era o Dumbledore, o Albus Dumbledore. E a autora só falou sobre a homossexualidade dele depois que os livros deixaram de ser publicados. Sim. Porque ela não teve a coragem de abordar o assunto enquanto eles estavam sendo publicados. Ah, então tá, ele era gay. Mas eu não coloquei isso nos meus livros. Mas eu acho também adianta também quanto eu acho meio fácil também você pegar e falar que uma personagem era lésbica, ou era gay, ou era uma mulher trans, depois que a história já acabou. Se não foi contada ali dentro, pra mim não tem o menor sentido. Por exemplo, pra mim, a Pequena Sereia é uma personagem trans. Ela é uma personagem trans. Só que não é contado isso. Eu que pensava que o Bob Esponja era gay, hein? Não. Como eu sou inocente, hein? Meu filho, aqui como a gente eu sou uma pessoa inocente, hein? Você vê? É isso, né? Tem um estudo aqui, ó. A professora Regina Dal Castanher, doutora em Teoria Literária pela Unicamp e professora titular de Literatura Brasileira da UNB, fez um estudo sobre literatura contemporânea. Quando esse estudo foi concluído em 2012, a porcentagem de personagens heterossexuais nas obras de ficção era imensamente superior à de homossexuais e bissexuais. Respectivamente, 81% eram heterossexuais. 3,9% eram homossexuais, 2,4% eram bissexuais. Os trans foram apagados dessa lista. A gente tem que levantar esse número essa mesma pesquisa que diz que o negro não é protagonista, que a mulher não é protagonista. Mas sabe o que é melhor disso tudo? Você citou, vai voltar o tema, o retrato de Dorian Gray. Tomara que quem não conheça queira ler, porque isso é grande. Você não pode chamar o retrato de Dorian Gray de um romance gay. Repare isso. Um romance ele humano, é literatura antes dele ser literatura gay. Sim. É nesse sentido que eu estou falando. A grande literatura, ela vai desconhecer esses códigos vigentes, ela vai atravessar os séculos, sempre contendo algo para fazer você refletir. Isso, para mim, é que torna a literatura grande. Essa gaytificação, às vezes, limita, né? Que a produção ganhe fôlego. Alguém pensa aqui que o Caio Fernando Abreu é um escritor gay? É basicamente meu escritor favorito e foi um escritor que transformou minha adolescência também. Mas ele não é um escritor gay. Ele não é escritor gay. Ele escreve literatura onde alguns personagens... Então, isso que eu quero dizer, talvez... Eu não gosto da ideia de você estar rotulando, porque, mais uma vez, você está indo para o gueto. Eu sei que aqui ainda é necessário muita coisa, aqui ainda está se fazendo... Afinal de contas, estão fazendo uma coisa, como eu disse, que é uma atividade de resistência. Porque escrever livros no Brasil... Esses dias a gente estava ouvindo Conceição Evaristo falando sobre Ponciar. E aí ela foi perguntada, é um romance de uma personagem negra? É um romance negro? Ela disse, é um romance humano. Pronto. Isso eu vou dizer, eu vou defender para sempre. Eu digo assim, se você está pensando grande, você vai atingir o pequeno sempre. Sim. Se você parte para o pequeno, você vai limitar. Eu prefiro estar aqui à frente brigando, dizendo... Não, como eu disse no começo, não deve existir para um escritor nenhum tema tabu. Sabe? Eu posso escrever sobre homossexualidade tranquilamente, desde que eu faça com arte, sabe? Que não faça com preconceito. Sabe? Então, esse é o sentido maior que eu digo da literatura. E para a pessoa, enquanto leitora também, você abre o seu coração, se aproximar das histórias faz bem. E infelizmente eu tenho que dizer, chegou o nosso final feliz. Ok. Marçal Aquino, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pelos seus olhares, obrigada por compartilhar, né, o seu tempo com a gente, suas histórias. E você de casa, você sabe, né? Estação Plural, ele não para por aqui não. Hoje acabou, mas semana que vem tem muito mais. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.